dualidade e unicidade. Esse é um dos grandes temas da evolução espiritual, porque afinal de contas a dualidade nos tem retido no conflito. É por vermos o mundo entre ricos e pobres que foi gerada a luta de classes, por vermos a vida, o mundo, as relações entre homens e mulheres que geramos a guerra dos sexos. E assim os conflitos religiosos, os times, os partidos. Como sair dessa estagnação no conflito, na guerra, na dualidade? Não é um grande tema? Tema fundamental para todos nós. Foi esse tema que nos foi sugerido pela passagem lá em João capítulo 5, item 21. Porque uma das maiores dualidades que nós vemos é vida e morte. Não é verdade? E aqui Jesus nos diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Olha que coisa interessante. Nós vivemos tudo muito limitado, muito em superfície. E assim, tudo realmente se parece dualidade. Mas se nós ampliarmos e aprofundarmos a visão, como ficaria? Como ficaria o machão, o preconceituoso, o rico que explora pobres, o racista, se eles soubessem que podem nascer, sendo homens podem renascer mulheres, sendo ricos podem renascer pobres, sendo brancos podem renascer negros, que o espírito não é nada disso, que em profundidade nós não somos nada disso. Que pensaria essa humanidade que tanto teme a morte, quando realmente souber que a morte é apenas passagem de um estado para o outro, que a água não entra em crise porque passa do sólido ao líquido, do líquido ao vapor. A criança não precisa entrar em crise quando passa para a adolescência. São nossos apegos a uma fase da vida, a um momento, a uma condição, a uma matéria, a um corpo, o que provoca e gera as crises e os conflitos. E esse apego é gerado pela superficialidade e pela pequenez, pela falta de amplitude. Por quê? Vida é movimento, é integralidade. Tudo fica como está. Tudo tende à morte, enquanto estamos na superfície, no ego, na matéria. Porque tudo que é corpo tem que morrer, tudo que é ego, quando o eu é parâmetro para a vida, de certo e errado, de esquerda a direita, de bom e mal, de superior e inferior, tudo se transforma em guerra. Como superar isso? O músico e o bailarino que centrarem a sua arte apenas em si mesmos, como poderão integrar orquestras e corpos de baile? Não é mesmo? Para um músico poder funcionar numa orquestra, ele precisa não apenas tocar, mas ouvir. Ele precisa atuar com senso de totalidade, e assim um bailarino. Senão ele
será desarmonia e não harmonia. E assim nós temos uma imensidade de temas para pensar e concluir que aquilo que nos parece oposição depende de um outro ponto de vista, de um outro ponto de vista mais amplo e mais profundo, será a integração. Não é uma crise, não é terrível, não é fim morrer. Ao contrário, naquilo que a gente separa, fragmenta, é que a gente morre. E mesmo assim, morre para renascer. Morre para renascer. E Deus, nos vendo em morte, em inércia, em estagnação, em egoísmo, em fragmentação, nos traz quase mortes, nos traz surtos, nos traz, do outro lado, êxitos, êxtases, amores, para nos chacoalhar, para nos tirar da inércia e do comodismo. Essas sim as verdadeiras mortes. Então, olhando de mais profundo, não existe dualidade. Olhando de mais amplo, todos os movimentos são tendentes a outros, como o pêndulo que vai até um lado, mas não é nenhum extremismo, nenhum absurdo, porque ele apenas precisa fazer isso para impulsionar e para realizar a mudança, e assim ele vai bailando, e assim ele vai se integrando numa grande harmonia geral. Se nós percebemos isso, que a nossa harmonia depende dessa integração na harmonia mais ampla, quando nós percebemos isso, já não haverá mais essa dualidade, conquistaremos a harmonia, a unidade com o todo, que Jesus tão bem definiu como amar a Deus sobre todas as coisas, amar o todo, conectarmos-nos com a integralidade da vida, fazer isso sobre todas as coisas, porque na essência, na profundidade, no espírito. Que assim seja, um grande abraço a todos.